Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre comunicação. Vamos falar um pouquinho agora sobre oratória, né? Quem aqui nunca ouviu o ditado quem tem boca vai a Roma? Ou então quem não se comunica se trumbica, né? Então, são frases que nós ouvimos para falar um pouquinho sobre a importância do saber se comunicar, do saber falar, do saber fazer se entender, não é isso? A comunicação é um processo muito importante. Se vocês irem lá para o iniciozinho da história da humanidade, né, as pessoas sentiam essa necessidade de se comunicar, seja lá através de desenho, de sinais de fumaça, mas precisavam de uma forma de comunicação. E hoje, né, em tempos aí de grandes revoluções, de muito estudo, nós temos avanços que nos permitem nos comunicar de forma clara, de forma eficiente, né? Então, a oratória ela vem sendo aí construída ao longo do tempo de forma que venha fazer crescer instituições, venha fazer crescer pessoas, e que venha nos fazer crescer também e nos realizar como pessoas através simplesmente da comunicação. Comunicação hoje é a base para muita coisa, né? Muitos conflitos são resolvidos por meio da comunicação, aulas são dadas através de comunicação, as crianças costumam aprender por meio da comunicação. Então a comunicação aí é base de tudo. Então é de fundamental importância que você seja bom em oratória, que você saiba se comunicar, que você saiba ouvir também, ok? Então, em resumo, para que serve a oratória, né? Então, a oratória, ela serve para poder fazer fluir a imaginação do ouvinte, serve para comunicar uma ideia, ela serve para poder fazer o ouvinte viajar na história que você está contando. Então, o bom orador é aquele que é bom contador de histórias, né? Então, se você é um bom contador de histórias, tenha certeza que você vai ser um bom orador também. Quantos aqui já não viajaram na hora que um professor está contando a história? Ou ficaram ali imaginando enquanto um político faz um discurso? Ou está na igreja e viaja ali naquela história bíblica que um pregador, um pastor está contando, né? Então, são pessoas que são bons oradores e que nos levam a ter essa reflexão. E existem alguns elementos na oratória que são de fundamental importância que nós vamos ver aqui neste momento, ok? A primeira coisa que nós devemos ver como elementos da oratória é sobre o remetente, né? A quem que eu estou querendo transmitir essa ideia? Quais são os tipos de palavras que eu vou utilizar para essa pessoa, né? Normalmente, quando uma mãe vai contar uma história para uma criança, um pai também costuma utilizar, né, aquelas palavras que a criança vai entender, vai usar as palavras de forma mais lúdica, vai imitar os sons, né, de alguns animais, vai imitar talvez uma vozinha mais fina para falar que se for de uma princesa, uma voz mais grossa, para poder falar, sei lá, de um monstro, de alguma coisa assim. Vai utilizar meios que a criança possa entender, né, possa utilizar aqueles sons ali como uma fonte, né, de imaginação realmente. Então a gente tem que entender para quem é que nós estamos querendo transmitir essa ideia, certo? Outra coisa também bem importante de ser analisado é qual é a mensagem que eu quero transmitir, certo? O que eu estou querendo transmitir? Eu estou querendo transmitir um sentimento de alegria, de tristeza, de medo, eu quero envolver as pessoas, então eu preciso entender qual é o sentimento que eu quero transmitir. E aí, com a minha voz, com a minha postura, eu transmitir de forma com que eu consiga envolver o público naquilo que eu estou falando. Porque não adianta eu estar falando de alegria e estar aqui com a cara triste. Ou eu estar falando de tristeza e estar com um sorriso no rosto. Então, assim, a minha postura, a forma com que eu coloco, né, as palavras, deve comunicar o que de fato eu estou querendo colocar para o emissor. Né? Se eu estou falando de tristeza, eu vou estar ali com o semblante triste, com os ombros mais baixos, né, com uma postura um pouquinho mais contida. Se eu estiver falando de alegria, eu também tenho que estar com um semblante mais alegre. Então, isso aí faz parte da comunicação, faz parte dos elementos, né, da oratória. Outra coisa também é você sempre prestar atenção no feedback que as pessoas estão trazendo para você.
Então, se você está fazendo uma palestra e você está vendo que o público ele está ali disperso, uns mexendo no celular, outros olhando, né, sei lá, folheando um livro, não tá nem aí para o que você está falando. Então, isso aí tá te dando um feedback que as pessoas não estão envolvidas no que você está falando, que você precisa mudar sua rota, né? Que você precisa aí procurar um outro meio para poder envolver as pessoas que estão ouvindo a sua palestra, estão ouvindo você transmitir esse tipo de comunicação, ok? Outra coisa bem importante, falando ainda sobre habilidades do comunicador, habilidades do orador, é nós organizarmos o nosso pensamento, né? Antes de nós irmos falar alguma coisa, organizar o que eu quero falar, né? E ali dentro você fazer um roteirinho sobre o que você quer falar, não é errado. Aqui mesmo estou fazendo a aula para vocês, me comunicando com vocês, e eu tenho um roteiro em mãos para saber o passo a passo, para saber tudo que eu vou falar com vocês, ok? Outra coisa também que é bem interessante é vocês contarem história para poder ilustrar. Sempre comece com história, algo que vai prender a atenção do público, né? Que vai fazer o público se envolver no que você está tentando passar. Então, história é um bom argumento para você poder chamar a atenção do público, né? Comece sempre com a história. E outra coisa, pessoal, é saber adaptar-se ao feedback das pessoas, né? Chamar a atenção realmente. Então, muitas vezes o interlocutor, o ouvinte, o espectador, ele vai querer participar ali, te dando um feedback. Então, é você saber aceitar esse feedback da pessoa, né? Tenha também formas de muitas vezes você tá ali falando e aí alguém pede a palavra, às vezes que é o tempo todo, né, tá falando mais do que quem tá sendo de fato orador. Então tenha rotas para que você retome o que você está falando. É muito importante você ter essas rotas, né? E aí tem uma coisa, né? Nós vimos aí que é importante você saber falar, é importante você ter um roteiro, você receber o feedback das pessoas, é você saber se expressar, é você utilizar meios como histórias, né, ilustrações para poder chamar a atenção do público. Mas tem pessoas que elas têm medo de falar em público, né? E existem algumas técnicas que são utilizadas para isso, para que você possa perder esse medo. Algumas delas procure sempre alguém conhecido no meio da plateia, no meio do público com o qual você está se comunicando. Achou essa pessoa, foque nela, né? E comece a falar como se todas as pessoas ali ao redor fosse ela, fosse alguém conhecido seu, um amigo seu, né? Outra coisa bem importante também é não se cobrar demais. Entender que talvez você vá falar alguma coisa errada sim, que você vá gaguejar sim, que você vá tossir sim, afinal somos seres humanos, né? Não se cobrar demais, não querer ser perfeito a todo custo. Não que você vai fazer tudo de qualquer jeito, você vai se preparar. Mas, se houver algum ponto a aprimorar, você vai estar disposto a aprimorar e não vai sofrer com isso, certo? Porque muitas vezes o medo de falar em público não é o falar em si, nós temos medo de errar, né? Então, a partir do momento que eu entendo que o errar faz parte, que o falhar faz parte, eu vou estar pronto para, se acontecer, eu me reorganizar e na próxima vez fazer melhor ainda. Né? Mas uma técnica procure alguém conhecido na plateia, né? Procure alguém que você tenha mais confiança ali, que você tenha mais segurança, mais estabilidade. Foque naquela pessoa, né? E aí você vai se sair muito melhor. Outra coisa deixa o corpo te ajudar, né? Então comunique-se com as mãos, com o seu olhar, com a expressão que você está falando com o público, né? Muitas vezes as pessoas ficam ali estáticas, estagnadas na hora de falar, quando na verdade se eu me movimentar um pouquinho mais, se eu utilizar o meu corpo, com certeza eu vou tomar um espaço um pouquinho maior e eu vou fazer as coisas com que eu estou tentando colocar, as palavras com que eu estou tentando colocar mais interessantes, né? E as pessoas vão querer prestar mais atenção no que eu estou falando se eu apenas utilizar o meu corpo também como elemento de comunicação, ok? Outra coisa também bem importante são gestos faciais. Tem pessoas que elas não conseguem esconder a emoção, né? Às vezes tá triste, ela fica ali carrancuda mesmo, mostrando tristeza, tá empolgada demais, ela demonstra. E assim como tem pessoas que transmitem de forma bem fácil o que tá sentindo, tem outras pessoas que são bem sensíveis a isso. Então é muito importante quando você for falar em público, tome cuidado com as suas expressões.
Afinal de contas, na hora que você está se comunicando, você precisa passar aquele tipo de informação e comunicação que você quer passar. Imagine que um professor chegue numa sala de aula para dar aula com a cara muito feia porque ele está com problema. Então, toda aquela aula vai ser pesada. Por quê? Porque a aparência do professor está aquela aparência feia, carrancuda. Né? Então, tenha cuidado com as suas expressões faciais, certo? São técnicas que nós utilizamos para poder melhorar a nossa comunicação, para poder melhorar a nossa oratória. Eu espero ter ajudado você um pouquinho. E lembre-se, comunicação é tudo. Né? Você não se comunica apenas com palavras, você comunica-se também com os seus gestos, com as suas expressões faciais, o seu corpo fala. Então tenha cuidado, né? A forma que você está se colocando, a forma que você está se apresentando. Afinal, somos em um todo comunicação, ok? Até o próximo vídeo.